Olá, me chamo Daniele Constantino, sou de Santa Cruz, Rio de Janeiro. Tenho formação em Arquitetura e Urbanismo, cursei minha graduação na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e atualmente estou vinculada ao programa de pós-graduação em Patrimônio, Cultura e Sociedade da mesma universidade. Desde 2021 eu venho desenvolvendo pesquisas sobre o conjunto de bens culturais preservados do bairro de Santa Cruz, mais especificamente sobre a APAC de Santa Cruz, que é o termo abreviado de Área de Proteção do Ambiente Cultural. Bom, esse instrumento, a APAC, é um instrumento municipal vigente na cidade do Rio de Janeiro e atualmente são mais de 30 unidades no município que são legitimadas sempre através de decretos. Então, as APACs, elas se caracterizam principalmente por atuarem em áreas urbanas e por preservarem patrimônio material e imaterial. Bom, e se tratando de patrimônio material, as APACs, elas se diferenciam, por exemplo, dos instrumentos de tombamento, porque elas incluem, por exemplo, o patrimônio modesto, que geralmente são imóveis residenciais e comerciais, sem uma monumentalidade expressiva, mas que caracterizam ali a identidade local, a memória e a paisagem urbana local. As APACs, elas se diferenciam do instrumento de tombamento, por exemplo, porque elas são mais flexíveis e mais permissivas, se tratando, por exemplo, de patrimônio material, né? Porque elas permitem aos imóveis, por exemplo, o acréscimo de construção, as edificações e internamente o livre remanejamento. A APAC de Santa Cruz, ela existe desde 1993, através do decreto 12.524, e ela vai preservar o contexto urbano central do bairro e vai incluir exemplares arquitetônicos que representam várias fases de sua ocupação, desde o século XVII até a década de 60 do século XIX. Dentro do conjunto de bens preservados da APAC, ela vai dividir esses imóveis em dois grupos, sendo imóveis preservados e imóveis tutelados. E para ambos, vai definir ali a partir do decreto as diretrizes de conservação. Os imóveis preservados são subdivididos ainda em dois grupos, grupo 1 e grupo 2, no caso da APAC de Santa Cruz. A pesquisa iniciada no ano de 2021 analisou os imóveis que compõem o conjunto preservado do grupo 2 e essa pesquisa considerou ali na sua metodologia levantamento de campo e análise fotográfica, analisando aspectos como grau de caracterização e estado de conservação. E com isso, os dados analisados foram conclusivos em apontar a ineficácia do instrumento de proteção, uma vez que apenas 23% dessas edificações apresentaram-se caracterizadas. Bom, o desenvolvimento e a trajetória de pesquisa sobre essa área de proteção apontaram diversos desdobramentos e principalmente devido à ineficácia do instrumento de proteção. As problemáticas vêm desde a negligência do órgão de tutela até a falta de incentivos financeiros e administrativos, ou ainda falta de conhecimento do valor desse bem pelo proprietário, a falta de documentação e até mesmo a falta de incentivos a programas de educação patrimonial. De todos esses aspectos, que caracterizam a problemática em torno da conservação desses bens, a minha pesquisa enquanto aluna de mestrado se caracteriza, se concentra no âmbito da documentação do patrimônio, a documentação para salvaguarda desses bens culturais preservados e com isso os desafios em torno da construção, da reconstrução histórica
desses bens. Bom, a proposta da pesquisa em andamento é elaborar uma documentação a partir da representação gráfica arquitetônica digital que possa contribuir para um monitoramento do estado de conservação, contribuir para o conhecimento e o reconhecimento do valor desses bens. E para isso, a metodologia adotada para alcançar esse objetivo é conseguir, através de acervos e arquivos da cidade, os projetos originais ou mesmo fotografias antigas que possam ajudar a fazer essa reconstrução histórica, buscando aí as características mais primárias, né, desses bens arquitetônicos. E com isso, os desafios, né, para conseguir a documentação têm caracterizado a trajetória da pesquisa, uma vez que o órgão de tutela dessas edificações não possui em seu acervo os projetos originais ou qualquer registro documental desses imóveis, e um caminho possível para se conseguir essa documentação, para colaborar, né, nessa reconstrução, nesse registro com representação gráfica, seria um contato com os proprietários e moradores. Porém, em tempos atuais, isso é um pouco complicado, uma vez que, principalmente em bairros do subúrbio e região periféricas, como é o caso do bairro de Santa Cruz, é um pouco difícil, receoso você ser recebido, ser ouvido, principalmente para pesquisas, de forma que se possa contribuir, né, com materiais. Apesar de esse ser um caminho provavelmente que possibilitasse maior riqueza e mais detalhamento de materiais, principalmente por fotografias, é um desafio você conseguir realizar esse contato e conseguir esses materiais. Além disso, um desafio da documentação, quando exista, né, é a dificuldade de leitura e de compreensão, principalmente se tratando de documentos antigos, fotografias antigas. A ação do tempo, ela acaba prejudicando mesmo ali a leitura do papel, os dados que estão ali registrados, e isso contribui, né, para essa problemática em torno da documentação desse patrimônio. Diferentemente dos instrumentos de tombamento, o instrumento da APAC, ele não prevê diretrizes ali para a documentação do patrimônio, como por exemplo inventários ou registros, o que dificulta, né, o conhecimento desses elementos que precisam ser preservados. Então a proposta da pesquisa é justamente essa: elaborar uma documentação com acessibilidade fácil, né, para os dois agentes que são responsáveis pela conservação desses bens, que é o proprietário do imóvel e o órgão de tutela, atualmente ambos sem acesso a qualquer documentação que possa instruir a como preservar e por que preservar, a instruir sobre o valor desses bens a ser preservado. A importância da documentação do patrimônio, principalmente no caso desses patrimônios modestos, ela contribui diretamente para a gestão do patrimônio, para auxiliar, né, essa fiscalização, autorização dessas obras, de monitoramento de estado de conservação. A falta de documentação de patrimônio, ela afeta diretamente a conservação dos bens, e é de grande importância, de fundamental importância, que os agentes responsáveis pela conservação dos bens culturais tenham conhecimento, tenham fácil acesso a essa documentação que instrua, que auxilie a entender o que é necessário ser preservado. E a documentação do patrimônio, ela auxilia diretamente a gestão do patrimônio, a fiscalização, a autorização de reformas, de obras,
e contribui diretamente para ações, né, e políticas públicas de conservação.